para esclarecimento do caso. Há coisas bem mais importantes a serem investigadas, mas não tinha porquê. Não havia base jurídica, inclusive, para não haver a divulgação. São áudios de interesse público, afinal, é de dinheiro público que se trata, né? O Milei fez cortes bárbaros em programas assistenciais, inclusive nesses programas para deficientes. Só que, ao mesmo tempo, fizeram licitações para empresas e a denúncia de que houve pagamento de propina para vencer licitação, para fazer negócios com o Estado, e houve a denúncia direta do envolvimento da irmã do Milei, que tem um papel substancial no governo do Javier Milei, né? Então, é claro, isso se junta a problemas como a falta de dólares e, ao mesmo tempo, aquele caso da Libra, né? Aquele caso de pirâmide digital, utilizando moedas digitais, criptos, e que envolvia a Libra, uma empresa que teve o mérito de conseguir do Milei que ele fizesse propaganda da empresa em rede social. E como, inclusive, nos Estados Unidos houve gente levando prejuízo com esse investimento, abriu-se o processo. A investigação feita pela Secretaria de Justiça está paralisada até por interferência do Trump para ajudar o Milei. Mas no Judiciário dos Estados Unidos a investigação prossegue, porque cidadãos dos Estados Unidos também foram afetados. E, claro, principalmente cidadãos da Argentina, né, que perderam muito dinheiro, e alguns alegam que entraram nessa aventura inspirados, incentivados por aquela divulgação do Milei em rede social, exaltando a Libra. É um caso clássico de pirâmide com moeda virtual, com cripto, Danilo. Zaidan, e aproveitando a nossa editoria internacional aqui, falamos da Argentina, mas agora a gente vai para o outro lado, falando sobre Gaza, sobre Israel, porque o ministro de Israel diz que Gaza está em chamas após os ataques, né? O porta-voz da Defesa Civil de Gaza anunciou um balanço de 36 mortos e afirmou que a faixa de Gaza está em chamas, Zaidan. E o Israel Katz, ele fez isso, Danilo, não como quem anuncia um caso grave, dramático, um acontecimento a ser lamentado, mas ele anunciou com um tom de contentamento, de alegria. Esse Gaza está em chamas, que ele colocou ali na sua postagem, é uma celebração do Israel Katz. E, de fato, Gaza está em chamas, e agora a cidade de Gaza, que é a principal cidade da faixa, está sendo destruída, hora após hora, com o avanço da infantaria e dos blindados, né? Então, não há dúvida que é um problema sério. E a posição do Israel Katz mostra que o governo do Netanyahu tem como objetivo tornar a vida em Gaza impossível. Ele quer inviabilizar a vida em Gaza para que os palestinos saiam e os que ficarem estão sendo dizimados, principalmente mulheres e crianças. O que significa matar o futuro, né? Quando mulheres e crianças estão entre as principais vítimas. Não dá tempo para mais nada. O relógio vai virar, vai marcar às 5 horas da tarde. Ponto final no Bandeirantes acontece desta quarta-feira. Voltamos amanhã a partir das 3 horas da tarde. Agora tá chegando já tô vendo aqui na portinha. O estúdio abrindo lentamente. O Paulo do Vale chegando para comandar aí o resenha. Tchau, Zaidan. Tchau, Manuel. Até amanhã. Um abraço. Até amanhã. Um abraço. Termina aqui. Bandeirantes acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora,
Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! 17h01, está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até às 7h30, muita informação, opinião e debate. E você participa através do Fala Galera. Você manteria o esquema com 3 zagueiros para a partida contra o Brusque? Deixa eu ver aqui. Não é esse não, hein? Tá errado. Isso aqui é de ontem. É, exatamente. Caso Léo Oliveira não fique à disposição de Marcelo Fernandes, quem você escalaria no meio-campo da Ponte? Lucas Cândido, Rodrigo Souza ou outro jogador? Repito, caso Léo Oliveira não fique à disposição de Marcelo Fernandes, no último jogo, diante do Brusque, ele saiu contundido. Se você fosse o Marcelo Fernandes, quem você escalaria nesse meio-campo? Lucas Cândido, que foi quem entrou no lugar do Léo Oliveira no domingo passado, Rodrigo Souza, ou colocaria outro jogador? 97102-1493. 97102-1493. Dalberson foi de vilão a herói nos últimos 2 jogos do Guarani. Na sua opinião, qual o conceito do atual goleiro do Bugre? Ótimo, bom, regular ou ruim? Repito, goleiro Dalberson falhou no derby e fechou o gol contra o Náutico, inclusive defendendo um pênalti. E aí? Ele foi de vilão a herói. Na sua opinião, qual o conceito dele, hein? Ótimo, bom, regular ou ruim? 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo da gente colocar aqui o maior número possível de participações. Pautas da Ponte. Marcelo Fernandes espera contar com Rodrigo Souza e Léo Oliveira para a partida deste sábado. Os 2 volantes seguem como dúvida, mas podem pintar entre os relacionados. Das 13 vitórias da Ponte no campeonato, 12 foram pelo placar mínimo. São 9 triunfos por 1-0 e 3 por 2-1. Terceira melhor defesa da competição, com apenas 16 gols sofridos. Ponte não foi vazada em 11 partidas nesta Série C. Com 6 gols e 4 assistências, Elvis lidera participações em gols na Ponte Preta em 2025. Essa também é a temporada mais artilheira do camisa 10 desde que chegou ao Majestoso em 2022.
Após passar pelo Capivariano, Ponte vai enfrentar o Ituano nas oitavas de final do Campeonato Paulista Sub-20. Primeiro jogo será nesta sexta-feira em Itapira e a volta no dia 26 de setembro em Itu. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Pênalti. Faltas. Bola rolando. Edu Pinheiro mapeia os gols de Elvis. Veja, está tudo lá no portal carlosbatista.com.br. Pautas do Guarani. Com promoção, diretoria do Guarani inicia venda de ingressos para a partida contra o Brusque. Preços variam entre R$ 5 e R$ 60 e torcedor com a camisa do Bugre paga meia entrada. Recuperado de um quadro gripal, Lucas Justen treina normalmente com o elenco e está à disposição de Matheus Costa para a partida deste domingo. Inclusive, lateral direito falou agora há pouco com a imprensa no Brinco de Ouro e daqui a pouco você acompanha os principais trechos da coletiva. A assistência para o gol de Alan Santos na vitória sobre o Náutico foi o 50º passe para gol de Diego Torres, jogando no Brasil. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Dalberson diz que falha foi acaso e comemora a rápida recuperação. Pautas, notícias do dia que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. O atacante Memphis Depay publicou uma mensagem dura nas redes sociais, na qual afirma ser alvo de mentiras e de campanhas destinadas a prejudicar sua imagem e a relação com os torcedores do Corinthians. Em tom de desabafo, jogador prometeu que em breve dará esclarecimentos públicos sobre o que classifica como acusações infundadas. Pauta 2. Flamengo, Palmeiras e Botafogo são os representantes brasileiros entre os 100 elencos mais caros do mundo na atualidade. O levantamento é do Observatório de Futebol, CIES. A pesquisa leva em conta as taxas de transferências gastas pelos clubes para reforçar seus respectivos elencos. O Flamengo é o brasileiro melhor ranqueado na lista, ocupando a 54ª colocação com 192 milhões de euros, 1,2 bilhão na cotação atual, 1,2 bilhão de reais. O Palmeiras ficou na 63ª posição, com aproximadamente 1,1 bilhão de reais, enquanto o Botafogo é o 73º com 766 milhões de reais. Pauta 3. Ex-jogador de Grêmio, Fluminense e seleção brasileira, Douglas Costa, teve a prisão decretada pela 6ª Vara de Família de Porto Alegre por falta de pagamento de pensão alimentícia. A dívida total é de R$ 492 mil. O Sydney FC anunciou a saída do jogador nesta quarta-feira em comum acordo. O processo tramita em segredo de justiça. O mandado de prisão tem validade de 2 anos e determina que o atleta seja preso por qualquer oficial
de justiça ou autoridade policial. Temas são notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. 17h11, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batista, boa tarde para você, boa tarde para quem está ligado aqui no Esporte em Debate. Pelo lado do Guarani, meu destaque inicial é que a diretoria iniciou hoje a venda de ingressos para a partida de domingo contra o Brusque e já adiantando, o torcedor que for comprar na bilheteria com a camisa do Guarani paga meia entrada. Durante o boletim do Guarani, o Breno vai trazer todos os detalhes, os valores dos ingressos, mas já adiantando que torcedor que for comprar com a camisa alviverde paga meia entrada. E meu destaque inicial pelo lado da Ponte Preta, o Rodrigo Souza vinha se recuperando de uma lesão, estava em processo de transição física e hoje, pela manhã, treinou normalmente junto com o elenco no estádio Moisés Lucarelli. Batista. 17h12, Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço pra você também, boa tarde pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando do mercado da bola, eu tinha até separado pra falar do Douglas Costa, até complementando, né? Porque você disse há pouco, já saiu o mandado de prisão por conta de pensão alimentícia e ele estava jogando na Austrália. Não sei se ele volta para o Brasil, né? Porque assim que ele voltar para o Brasil, ele vai preso. E ele tá livre no mercado para acertar com qualquer outro clube, ganhar um dinheiro a mais e tentar pagar essa pensão alimentícia. E sabe que o Matheus Jesus, aquele mesmo, revelado pela Ponte Preta, ele tá se destacando no futebol japonês. O Varen Nagasaki na 2ª divisão do futebol do Japão. E ele tá despertando o interesse do Atlético, o Galo de Minas Gerais. Ou seja, se o Galo comprar esse jogador, pode também pintar um dinheirinho para a Ponte Preta, Batista. 17h13 está no ar, Esporte em Debate. Mesa de áudio Elton Grimaldi. Tá no Switcher também hoje, em dose dupla. Então, Elton Grimaldi em dose dupla, também operando o equipamento que corta a imagem e coloca no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda aí um joinha. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, falta menos de 100 para atingirmos 58 mil assinantes. Até o final deste programa, provavelmente vamos bater a marca de 58 mil assinantes no canal da Rádio Bandeirantes. Se não é assinante, seja, você nos ajuda e não se esqueça de assinar e também lá de ativar o sininho. Toda vez que tiver uma transmissão, você será avisado. Muito obrigado pela sua participação, assinando o canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. A coordenação é de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já.
0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itaqu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadascred.com.br. Está precisando proteger o seu carro sem burocracias? Na Union Proteção Veicular temos a solução ideal para você. Com planos personalizados, atendimento 24 horas, sem perfil de condutor, indenização 100% da tabela FIPE e muito mais benefícios para deixar seu carro seguro e você tranquilo. Union Proteção Veicular. Ligue 19 99977 9029 e fique protegido hoje mesmo. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17:18. Continue mandando para cá suas mensagens. 971021493. 971021493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos até 19h30 o maior número possível de mensagens. Para tudo aí, porque o assunto é importante. Você sabia que a Desktop está mudando o jogo da internet no Brasil? Sim, aí você até pode perguntar, e a velocidade? Meu amigo, a velocidade já é giga. E o melhor, você escolhe o plano que combina com seu estilo de vida. Tá trabalhando de casa e precisa de performance total? Vai de Giga Home Office. Produtividade lá em cima e a sua carreira voando, meu amigo. Gosta de maratonar séries ou se emocionar com seu time do coração? O Giga Esportes e Cinema é para você, meu amigo. Grandes histórias e grandes jogos no mesmo pacote. Agora, se você é daqueles que não larga o controle, o teclado, o celular, aí o Giga Gamer é o que você precisa, porque entrega a velocidade e a estabilidade que você precisa, parceiro. E para quem quer internet segura e divertida para a família inteira,
aí tem o Giga Família, com o conteúdo adequado para os pequenos e tranquilidade para os pais e responsáveis. Quer tudo isso num plano só? Então vai de Giga Black. Giga Black. Uma experiência exclusiva e o melhor de tudo, planos a partir de R$ 169,99. Então corre lá no site agora mesmo, desktop.com.br para assinar ou ligue 0800 100 0102. Desktop sempre ao seu lado. Ouvinte no ar, 17h21. Boa tarde, Batista e toda a equipe. Vamos lá, respondendo a enquete da Macaquinha. Se o Léo Oliveira não puder jogar, quem que eu sugeria? Eu acho que tem que mudar o esquema, hein? Porque o Léo Oliveira, ele tem mais força na marcação. Acho que o Lucas Cândido não tem toda essa pegada na marcação. Ele tem um pouquinho mais de criação. Eu tiraria um dos atacantes, no caso o Bruno, e entraria com 2 volantes. Entraria com o Lucas Cândido e o menino, o Gustavo Teles, para proteger um pouquinho mais esse meio de campo aí. Agora, se o Léo Oliveira puder jogar, ou o Rodrigo Souza, aí dá para ser mantido o esquema. Entra o Rodrigo Souza no lugar do Léo Oliveira, a vida que segue. Se o Rodrigo Souza tiver meio pau e o Léo Oliveira realmente não puder jogar, muda o esquema. Entra Lucas Cândido e o Gustavo Teles, talvez, e tira um atacante. Um abraço. Abraço, mais um. Batista, boa tarde, tudo bem? Edson Lencioni aqui da Chácara Primavera. Essa conversa aí, que a bola entrou no gol, não entrou no gol, saiu de campo, não saiu de campo, isso é coisa mais fácil de resolver, gente. O que vale é a base da bola. Se a linha apareceu e a base da bola bateu fora da linha, não bateu em cima da linha, tá fora ou tá dentro do gol. Foi gol. Ou tá fora de campo. É que nem no vôlei. A bola bateu na linha, tá dentro. Bateu fora da linha, a circunferência não vale, tá fora. E é assim que tem que ser. Fica complicando porque quer, porque chip na bola não funciona. Porque a regra do futebol diz que a bola tem que entrar toda. Como é que você vai pôr chip na bola? Se a bola é esférica, é redonda, não tem como botar um chip na bola. Boa tarde para vocês. Boa tarde, um abraço. Edson Lencioni mandou essa mensagem ontem. E ontem nós falamos a respeito disso. Inclusive o Pedro Piscinato deu aqui as informações. A bola não é igual ao celular, né? Você enfia um chip no celular e aí fica apenas de um lado só. A bola é esférica, mas a tecnologia é um emissor. Esse emissor está conectado com as câmeras que estão filmando em tempo real o gol. Então, o sistema já utilizado não é nenhuma invenção nova, já faz algum tempo está sendo utilizado pela FIFA o chip na bola, especialmente em competições internacionais, como é o caso da Copa do Mundo. Então funciona sim. O problema é que é uma tecnologia muito cara. Não o emissor em si que fica dentro da bola, mas tem que ter um número muito grande de câmeras para cobrir os 7 metros e 14 por 2,44. E aí, competições que são realizadas sem a grande verba da mídia ou de patrocinadores, que é o caso da Copa do Mundo, aí não tem condições de realizar, porque é uma tecnologia muito cara. Assim como o VAR, né? Quando surgiu
me lembro que até teve uma matéria, a CBF comentando que cada jogo ficava em R$50 mil para realizar. O tempo passou, assim como tudo em tecnologia. Novos componentes vão sendo agregados e aí vai barateando o custo. Hoje o custo é muito menor. No começo tinha que deslocar o equipamento para o estádio, assim como os profissionais. Hoje é feito, no caso do estado de São Paulo, na Federação Paulista de Futebol. Eu estive lá e fui visitar a cabine do VAR, a convite do presidente Reinaldo Carneiro Bastos. São 4 cabines de VAR que operam simultaneamente dentro do prédio da Federação Paulista de Futebol. E na sede da CBF são 10 cabines que operam simultaneamente, ou seja, 10 jogos simultâneos têm condição de ser realizado pela CBF. No caso da Federação, 4 jogos simultâneos. Então, barateou muito, né? Que os profissionais ficam dentro da federação. O equipamento dentro da federação. Não precisa deslocar carro, pagando estadia de hotel, pagando também alimentação. Ou seja, tudo vai se somando. Então, eu acredito que no futuro, o chip na bola vai baratear também. Mas, nesse momento, inviável usar o chip na bola em competições, né? Notadamente como Série B, ou Série C, ou Série D. Talvez na Série A. Agora, B, C e D, inimaginável. Ouvinte Alexandre, boa tarde. O que o juiz colocou na súmula do derby? Quando vem a interdição? Bom, essa súmula foi lida aqui no ar. O Alexandre, você estava desatento ou não ouviu, né, o programa logo no dia seguinte. Programa que nós relatamos aqui aquilo que escreveu na súmula o árbitro que apitou o jogo. E lá, na súmula, ele realmente relatou todos os fatos. E até comentamos no dia... O jogo foi no sábado, o derby, e o programa foi na segunda. Na segunda-feira, eu comentei que muito provavelmente o Guarani será punido com a perda de mando ou com portões fechados. Só que depende do julgamento. E pode ser que o julgamento não seja realizado ainda no período do quadrangular da Série C. Nesse caso, se o Guarani for punido, ele pagará o ano que vem. Na Série B, se subir, ou na Série C, se ele permanecer. Então, dificilmente, Alexandre, dificilmente o Guarani será punido nesse quadrangular. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde. Um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera de hoje. Caso Léo Oliveira não fique à disposição, quem você escalaria no meio-campo da Ponte? Rodrigo Souza, com toda certeza, sem pestanejar. Dalberson foi de vilão a herói nos últimos 2 jogos do Guarani. Na sua opinião, qual o conceito do atual goleiro Bugrino? Ótimo, bom, regular ou ruim? Conceito, Batista, regular. São 17h30, Esporte em Debate hoje até às 19h30. Sicredi, você já ouviu falar? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi
acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos e também taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi. Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes! 17h32. Chegando com informações, Guarani ou Ponte hoje, primeiro. Ontem foi Ponte, né? Então, Guarani, Breno Beretta, informações do Bugre, diz aí. Bom, Batista, hoje o Guarani realizou mais um treino, agora à tarde, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, e eu estive lá, né, para acompanhar o início do treino e também acompanhar a entrevista coletiva. Como o Cicinho segue de fora, dificilmente terá condições de jogo, o Lucas Justen, né, Batista, hoje ele esteve lá na entrevista coletiva para falar a respeito dessa fase que ele vive no Bugre, né? Vamos acompanhar o que ele disse. Então, acho que é normal para minha idade oscilar, né? Eu tenho só 22 anos, então acho que é normal oscilar da idade. Eu busco todo dia trabalhar bem no clube, para sempre melhorar, para estar à disposição do treinador. E, cara, eu acho que é natural, pegando confiança, a gente vai evoluindo, né, mano? Eu acho que é mais isso mesmo, a confiança, e aí a gente pode ir melhorando. Ô Lucas, boa tarde, Breno Beretta, Rádio TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre o que o Matheus Costa está passando para você no dia a dia, até porque você está substituindo um dos principais jogadores nessa fase de recuperação, e também como que fica a sua cabeça pensando na possibilidade de ganhar a condição de titular, porque você, nos últimos jogos, foi um dos principais jogadores também. O professor, ele deixa a gente bem à vontade, ele passa confiança para todo mundo, ele passa o treino para todo mundo igual, trata todo mundo igual, então quem entra está nas mesmas condições de quem está de titular. E na questão de ganhar titularidade ou continuar no banco, para mim, eu estou bem tranquilo quanto a isso. Eu estou entrando para fazer meu trabalho e eu deixo essa responsabilidade para o professor. Boa tarde, Lucas. Henrique Alves, da TV Bandeirantes. No último jogo, você jogou com um quadro de gripe, né? Na nossa transmissão até chegou uma hora que deu a impressão que você tinha vomitado. Queria que você falasse sobre como foi jogar com essa situação e se você já está disponível para a partida desse domingo. Então, semana passada eu acabei tendo um quadro de gripe, fiquei bem mal ali na metade da semana. Antes do jogo, eu cheguei até a vomitar antes do jogo, no dia anterior do jogo. Mas no jogo ali foi mais eu tomei uma pancada também, no finalzinho. Não cheguei a vomitar, não, foi só a saliva mesmo. E ali eu consegui jogar 45 mesmo, foi o máximo que deu, porque eu fiquei bem mal. Mas aí eu dei meu máximo ali e aí confiei no grupo, né? A gente tá com um grupo bem bom. Eu tinha certeza que se eu jogasse 45, quem entrasse ali poderia manter o nível. Então, esse lateral longo eu já tenho, desde a base eu gostava de bater o lateral longo. E quando o professor chegou, ele mostrou pra gente vídeos que na Série C saíram bastantes gols de cobrança lateral. E aí, quando é uma forma de a gente impor volume também na área do adversário, né? Então, acho que
Isso é uma característica também do nosso treinador. Então, é bom pra gente sair da zona de conforto, né? Eu fiquei 10 anos lá no Fluminense, nunca saí de lá. Desde os meus 13 eu tava lá, então é bom sair da zona de conforto. No início é sempre difícil, né, a adaptação, mas o pessoal aqui sempre me abraçou bem. Eu pude me adaptar bem e agora já estou me sentindo em casa já. Eu acho que essa segunda fase do campeonato é um novo campeonato, né? Então acho que cada jogo tem a sua importância. Caso a gente teve um tropeço, a gente deixou para trás, a gente foi buscar o próximo jogo, né? Como o Farney falou, a gente tentou se reerguer, a gente foi bem focado para lá, a gente sabia das nossas valências também, né? O time do Náutico era bem bom, mas a gente sabia que a gente podia ir lá e sair com a vitória, sair com os 3 pontos, que seria muito importante para a gente, para não ficar para trás, que para a gente vai ser esses 6 jogos. A gente fechou que seriam 6 finais para a gente. Então a gente vai em busca da classificação. Ô Lucas, eu queria que você falasse a respeito dessa mudança de esquema no último jogo, como que você encarou, né? Até a possibilidade de subir mais como lateral por ter 3 zagueiros, se é uma possibilidade que agrada você e como que os jogadores encararam essa mudança também. E queria que você complementasse, falasse também, como você disse que está se sentindo em casa, seu contrato é até o final do ano de empréstimo, né? Já existe alguma conversa, o seu interesse em ficar por aqui pelo menos mais um ano? Então, em relação à formação, eu acho que é mais do treinador. O time se sente bem nas duas, a gente já tem jogado com as 2 formações com o professor Matheus e a gente foi bem nas duas, então acho que é mais da preferência dele e do momento do jogo também. A gente pode fazer as duas. E em relação ao meu contrato, eu estou focado agora nessa Série C, eu quero subir o Guarani e depois lá para frente a gente vê como é que vai ficar. Lucas, o Matheus já passou algum detalhe em específico sobre a equipe do Brusque, que jogou aqui em Campinas nesse fim de semana, que vocês já acompanharam? Algum detalhe que seja específico da equipe do Brusque, ou a preparação segue sendo intensa, jogo a jogo? Tem alguma coisa em específica para a partir desse domingo? A gente se reapresentou ontem, né? A gente ainda não chegou a ver o Brusque, acredito que a gente deve ver hoje. Mas a gente está bem focado no jogo, a gente quer buscar esses 3 pontos dentro de casa, porque é muito importante vencer dentro de casa para a gente. E vão ser 2 jogos seguidos contra o Brusque, né? Então pode ter certeza que a gente está levando com muita importância esse jogo e com bastante foco. Cara, então, vou começar pelo final. Na base, eu tive a oportunidade de participar de uma geração bem vitoriosa. A gente foi campeão brasileiro, chegamos na final da Copa do Brasil, sub-17, ganhei alguns cariocas e acho que isso marcou bastante. A gente chegou até a ser chamado de geração dos sonhos. Eu acho que isso marcou bastante. E em relação às referências, eu acredito que tem Samuel Xavier, o Guga, eles sempre me trataram muito bem quando eu subi, me deram várias dicas. Tem o Marcelo também, que, sensacional, sempre procurou passar dicas pra gente da base, mesmo ele sendo da esquerda. Eu procurava ver como ele cruzava, ele passava as dicas pra gente, até dica que você nem pensa, bagulho de durante o jogo, ele passava pra gente e eu sempre tentei absorver essas dicas, né? Esse negócio do Lucas Justen aí, para falar a respeito de jogadores que ele se espelha, né? Ele diz que tentou absorver, pegar o máximo possível de jogadores importantes, né? Porque o Justen já esteve ao lado de Samuel Xavier, já esteve ao lado do Guga, que é um bom jogador, já esteve ao lado do Marcelo, que foi um dos melhores laterais que o Brasil já teve nos últimos tempos. E ele é um cara que dá para dizer assim, né, Batista? Porque quando ele estava no início da temporada que ele chegou, ele estava junto com um monte de jogador ruim ou sem qualidade. E depois, quando ele entra num time que tem qualidade, isso até a gente que joga bola de final de semana percebe, né? Você entra num time que tem qualidade, o cara começa a mostrar, ele fica bom junto com os caras. O cara que tem qualidade como ele, que é um jogador da base do Fluminense, que tem contrato até o final da temporada com o Guarani,
ele mostrou que ele tem qualidade e que ele pode ficar um pouco mais. Até questionei ele na entrevista coletiva se já há uma conversa para ele permanecer no Guarani, porque no Fluminense dificilmente ele vai ter chances de jogar na próxima temporada. Eu acho que seria bom ele ficar mais um ano no Guarani, independente da situação do Guarani no ano que vem. Mas no próximo final de semana, no domingo, ele deverá ser o titular mais uma vez com a camisa do Bugre. Ele foi titular 3 vezes com o Matheus Costa e nas outras 4 ele entrou no segundo tempo. E ele já tem um ritmo de jogo muito bom. Nas demais posições, se o Matheus Costa quiser, ele não precisa mexer. Até porque nenhum jogador saiu machucado do jogo contra a equipe do Náutico. Mas eu acredito que ele vai mudar o esquema de jogo. Que ele vai tirar 3 zagueiros e vai colocar um time mais ofensivo. Quais são as possibilidades? Voltar no esquema 4-3-3 ou mesmo colocar um jogador a mais no meio-campo. Mas eu acredito que ele coloque o time no esquema 4-3-3 novamente para esse jogo contra o Brusque. E os ingressos, a diretoria do Guarani anunciou como que eles serão vendidos e também os valores. Eu vou pedir para o Elton colocar, tá aí, ó. Ingressos vão começar a ser vendidos na sexta-feira, das 8 da manhã até as 18. No sábado, das 9 da manhã até as 13 e no domingo, das 9 da manhã até a hora do jogo. Quem quiser comprar online, ingressosa.com. Os valores, R$40 o preço normal e 20 a meia para o tobogã. Lembrando que todos os ingressos meia, com a camisa do Guarani, pagam meia, né? Tobogã, R$20 com a camisa do Guarani. Cabeceira Sul, que é a de entrada, R$5 com a camisa do Guarani. Tobogã inferior, R$20 com a camisa do Guarani. E Vitalícia, R$30 com a camisa do Guarani, mais o acesso para quem não tem, R$30. O visitante paga R$10,05. E o sócio campeão pode levar um convidado. Essa é a promoção. Sócio campeão pode levar um convidado gratuitamente, mas tem que trocar esse ingresso antes do jogo ou no dia do jogo. Expectativa de mais de 10 mil torcedores para essa partida importante entre Guarani e Brusque no próximo domingo às 7 da noite. Batista. 17h43, Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um abraço a você, um grande abraço aos amigos da Bandeirantes. Expectativa muito grande aí, né, desse jogo do Guarani contra o Brusque, só no domingo à noite. Ainda vamos falar bastante sobre as possibilidades do time. Mas agora vamos dar uma olhadinha aqui, uma passeada rápida pelo Fala Galera de hoje. Caso Léo Oliveira não fique à disposição de Marcelo Fernandes, quem você escalaria no meio-campo da Macaca? Lucas Cândido, Rodrigo Souza ou outro? Se o Rodrigo Souza estiver em condições de jogo, eu escalaria o Rodrigo Souza para não mexer no esquema. Caso ele não ganhe condição de jogo, aí Lucas Cândido. É isso. E a gente ainda espera, se bem que o jogo já é no sábado e tem viagem longa para Recife, onde deve viajar aí na sexta-feira. Ainda assim, com um pouco de otimismo, a gente espera que o Léo Oliveira se recupere. E agora o Fala Galera do Guarani. Dalberson foi de vilão a herói nos últimos 2 jogos do Guarani. Na sua opinião, qual o conceito do atual goleiro bugrino? Ótimo, bom, regular ou ruim? Olha, recorte muito curto, pouquíssimos jogos. Falhou clamorosamente no derby e foi o herói na vitória estupenda diante do Náutico no último sábado lá em Recife. Portanto, ainda é meio prematuro para a gente cravar. Neste ambiente e dentro desta atmosfera de poucos jogos,
Meu queridíssimo Dalberson, que salvou a lavoura no último sábado, por enquanto, leva um regular, mas com viés de alta. 17h45. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, ali na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. O CH 17h48 e o Breno Beretta, né? Esteve lá, conversou com o Lucas Justen. E a questão é sobre renovação de contrato, porque dificilmente ele terá oportunidade no Fluminense. O Fluminense é o dono dos seus direitos econômicos e ele está emprestado ao Guarani até o final da Série C. Você, caso fosse dirigente do Guarani, renovaria o contrato do Lucas Justen em CH? Sim, Batista, ele está indo bem. Está indo bem. Eu não sei se é o momento apropriado, faltando 4 jogos, para poder falar nesse sentido, porque não depende só do jogador, né? Depende do Fluminense. Mas, sem dúvida, ele, para mim, não precisa provar mais nada. Ele já mostrou qualidade para continuar. Resta saber se o time é o correto, não é? Porque tem muito isso. O Fluminense aceita já conversar a respeito de repente, um reempréstimo para o ano que vem, não é? Mas, tecnicamente, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu ficaria com o jogador, Batista. Quero ouvir o Tigrão também a respeito dessa possível renovação. Mas só falando aqui, né, o Lucas Justen mencionou aí na entrevista sobre a cobrança de arremesso lateral longo que deu origem ao gol que abriu o placar lá nos aflitos. Gol do Bruno Santos, placar de 1-0. Esse tipo de lance começou aqui no Brasil, início dos anos 90, com o Flavinho, lateral esquerdo, que foi gerado na base do Santos. E ele jogava na praia, uma modalidade chamada tamborel, que começou inclusive na Baixada Santista, com bola de tênis, usando muito para jogar essa modalidade à força do braço. E começou a executar esse tipo de jogada. Só que nasceu e morreu com o Flavinho. Tipo de jogada que foi muito mal aproveitada
aqui no Brasil, embora na época do Flavinho, o Santos tenha tido resultado com esse tipo de jogada lateral, cobrado com força, lateral longo lá para dentro da grande área. O tempo passou e aí em 2018, Jürgen Klopp, técnico do Liverpool, ele percebeu que na cobrança de arremesso lateral, na segunda parte do campo, a bola sempre ficava com o time adversário. Cobra arremesso lateral, a bola fica com o time adversário. E aí ele conversou com o Thomas Gronemark, o preparador físico, para treinar os laterais para fazer essa cobrança forte e longa. E o Liverpool conseguiu êxito em inúmeras jogadas com essa cobrança de arremesso lateral. Então, não sei se foi o técnico do Guarani, né, que sugeriu isso para o Lucas Justen, mas é exatamente o tipo de jogada que foi incluída no arremesso lateral, tanto da direita quanto da esquerda, pelo Klopp, no Liverpool. Treinava exatamente essa força, fazia treinamento insistente para que o arremesso fosse cobrado com força na área. Mas e aí, Tigrão? Oi? Do Guarani fazendo isso várias vezes em jogos do Guarani. Ou seja, deve estar sendo treinado pelo Matheus, né? Ah, provavelmente. E aí, Tigrão, renovaria o contrato do Justen? Renovaria, sim, desde que seja viável economicamente e que o Fluminense aceite e que também o jogador tenha interesse. Você viu que ele deixou na entrelinhas, ele foi reticente. Nesse momento, estou focado no acesso do Guarani. Depois que a gente resolver essa parada, aí a gente vai conversar a respeito dessa possibilidade. Ele não foi convicto, não, estou muito feliz aqui, quero ficar e tal, entendeu? Não, ele foi muito profissional. No momento não é hora de falar, mas também não demonstrou assim uma imensa empolgação de continuar, porque claro, pô, o cara tá lá desde os 13 anos, tem 23, né? 10 anos de Fluminense. Claro que ele tem dentro do seu planejamento de carreira ainda ser melhor aproveitado no Fluminense, que é um time que no momento, numa Série A, disputando competições internacionais e etc, etc. Outro dia mesmo campeão da Libertadores. É óbvio, né, que ele nutre uma expectativa ainda de triunfar com a camisa do Fluminense, que é o clube formador. Mas ele é muito equilibrado, colocou a coisa do jeito que tem que ser colocada. No momento, o foco é outro, depois, mais para frente, a gente conversa. Então, respondendo objetivamente, eu renovaria, sim, desde que as partes concordassem. Ele, o Fluminense e o Guarani demonstrasse o interesse. E quanto ao lateral longo, hoje é carne de vaca, né? Hoje todos os clubes batem longo. Todos. Séries A, B, C e D. Uns com um pouco mais de eficiência, outros com menos eficiência, e a incidência de gols na cobrança de lateral é muito pequena. Tanto é que quando um time toma um gol desse jeito, a primeira coisa que o treinador vai falar lá na coletiva é o seguinte, estávamos meio desatentos, acabamos tomando um gol aí num lateral, que é uma coisa que é inadmissível, né? Então saem poucos gols do lateral, é bom que se diga, né? E o Justen bateu muito bem, bateu forte, mas lembremos-nos de como foi o lance, né? O Justen bate, a bola vai em cima do defensor do Náutico, que perde o tempo da bola, vai todo torto, todo desarrumado, todo amarrotado, com a camisa sem passar, sem usar desodorante, e pumba, cabeceia a bola para trás. E quando ele cabeceia a bola para trás, o que ele faz? Ele dá um passe pro Brunão, que não é bobo nem nada, mete na rede. Então, vai tirar os méritos do Lucas Justen? Jamais. E o Brunão, que sem tomar impulso,
virou o pescoço, porque uma coisa é o jogador vir de trás correndo e cabecear. Ele estava parado e a bola foi para ele, ele conseguiu fazer um movimento no pescoço sem tomar impulso. Eu digo impulso de dar 2 ou 3 passos e saltar como normalmente acontece, e ele conseguiu tirar uma cabeçada forte e longe do alcance do Muriel, o goleiro do Náutico. Então, jogada bem executada pelo Guarani, coadjuvada por uma falha defensiva do Náutico, mas hoje todos os times, até o time do Bereta aí, lá na Copa Imprensa, bate lateral longo. Então esse negócio de que foi o Klopp lá no Liverpool, nessa equipe que você falou aí, que batia, que resgatou, que começou com o Flavinho, realmente não era usual. Alguns batiam, outros não. Tem jogador, por exemplo, que prefere bater curtinho para o companheiro que está do lado levantar com o pé. É uma outra alternativa. E se é um cara que chuta forte, ele recebe o lateral no pé, dá um corte por dentro e bate, né? De repente leva mais perigo. É muito polêmico isso. Mas, na verdade, pode puxar a estatística aí. Pouquíssimos gols acontecem com a bola parada de lateral, porque também é uma bola parada. Ela está parada, ela é recolocada em jogo. É um cruzamento como se fosse um escanteio ou uma falta lateral, porém feito com a mão. Acho sensacional, acho que todo mundo deve aperfeiçoar, mas estatisticamente tem saído poucos gols. De qualquer maneira, hoje não é mais novidade para ninguém, é carne frita. Todos os times, dos dois lados, se a lateral é próxima da área, todos, não em todos os laterais, mas na maioria deles, às vezes tem um companheiro livre para receber a bola, curtinho, está desmarcado, toca nele, para ele cruzar com o pé. Mas quando está todo mundo marcado, pegado, e a área está bem povoada por homens que vão lá para atacar, seja atacante, zagueiro, ou volante, ou meia, opa, tem 5 nossos lá dentro, tem 6 nossos lá dentro, vou jogar comprida, vou bater comprido. Tá certo, eu concordo com isso, concordo. Mas todo mundo bate, só não bate todas, porque tem hora que não dá, não tem como. Por que não tem como? Tem um dentro da área, contra 5, você vai o quê? Perder a bola. Então toca no pé de alguém que está mais próximo. Mas hoje é muito, muito, absolutamente comum uma carne frita com cebola. Todo mundo faz. 2 minutos para as 18 horas. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado. E tudo à pronta entrega para facilitar a sua vida. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas na região. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para falar diretamente com o vendedor. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. 17h59, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas, com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Saiba mais. Acesse kstubos.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o jogão de bola logo mais 9h30 da noite no estádio Monumental de Núñez, na Argentina. Tem River Plate e Palmeiras, jogo de ida das quartas de final da Libertadores da América. O provável River Plate do técnico Marcelo Gallardo, com Armani no gol, Lucas Martínez, Portillo, Lautaro Ribeiro e Gonzalo Montiel, Kevin Castanho, Enzo Pérez, Inácio Fernandes e Marcos Acunha, Salas e Driussi. Já o Palmeiras, provável Verdão, de Everton no gol, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista ou Andréas Pereira, Maurício e Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque. A equipe do português Abel Ferreira. Apita o jogo venezuelano Jesus Valenzuela. O árbitro de vídeo será Juan Soto. 9h30 da noite desta quarta-feira, a bola rola na Argentina. Tem River Plate e Palmeiras. Internet fibra mais plano controle é com Desktop Mais. 600 MB de banda larga 100% fibra ótica e mais 10 GB de internet para seu celular, com WhatsApp e ligações ilimitadas para todo o Brasil. E ganhe 2 GB trazendo o seu número para Desktop. Planos a partir de R$ 129,99 mensais. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102 e aproveite. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h04, hoje até 19h30. O Ponto 10 Pizzaria e Restaurante tem promoção sensacional esperando por você. Rodízio de pizza por apenas R$ 59,90. A pizza mais gostosa de Campinas, saborosa, com muito recheio, mais de 40 sabores. Tem pizzas salgadas, doces e tem pizza de sorvete também. Nas noites de terça a sábado, das 18 até às 22h30. Aproveite também a promoção do Chopp Brahma,
geladíssimo, de 300 ml a R$ 7,90. E ainda tem pratos à la carte e executivos, diversos lanches saborosos, variedade de bebidas com ou sem álcool e deliciosas sobremesas. E ainda tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. O WhatsApp do João Dias, 97410 6068. 97410 6068. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Anote o endereço: Rua Boa Ventura do Amaral 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E lá em frente o restaurante, a entrada é pela Cônigo Cipião. Em frente ao restaurante tem estacionamento para facilitar a sua vida. Bandeirantes. Ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, demais integrantes na mesa. É um prazer poder estar falando com você, Batista, DJ Alê, de Campinas. Eu gostaria de responder ao Fala Galera, né? Que você está perguntando quem colocaria no lugar do Léo Oliveira se ele não puder, né? Eu colocaria o menino lá, o Teles, acho que é Gustavo Teles, né? Porque nós temos o Elvis, nós temos o Luiz Felipe, nós temos Simon, nós temos os outros experientes. Eu acho que o menino daria conta melhor do que colocar o Rodrigo Souza, que veio de uma lesão. Essa é a minha opinião, pelo menos deixaria o Rodrigo Souza para um segundo tempo. E tomara que o reforço que a Ponte teve nos 2 últimos jogos não volte neste jogo. Sérgio Rafael continue indisponível. Um grande abraço a todos, DJ Alê. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, Batista. Fernando de Campinas. Queria a opinião de vocês. Se, por exemplo, o Guarani, o Brusque ganhar do Guarani e a Ponte ganhar do Náutico, a Ponte já pode comemorar o acesso? O que vocês acham? Passo, né? A pergunta para você, CH. Se a Ponte ganhar do Náutico e o Guarani ganhar do Brusque, a Ponte já pode comemorar o acesso? Matematicamente não, mas se a Ponte chegar a 9 pontos, na minha modesta opinião, a Ponte subiu. E para você, Tigrão, a sua reflexão. Se ganhar e tivesse a combinação de resultados, subiu. Não matematicamente, mas é que tem confronto direto, né? Aí o Brusque ficaria com 3 pontos, a Ponte com 9, ela vai pegar o Brusque lá, mas aí tem o Náutico que pega o Brusque também, aí o Guarani tem que ir a Brusque, o Náutico tem que enfrentar o Guarani e a Ponte em Campinas. Para mim, se acontecer isso daí, não dá para já, né, homologar a classificação. Mas minimamente em segundo a Ponte fica. Não matematicamente, mas virtualmente sim. Em compensação tem uma outra aí que ninguém fala, olha lá, ele só fala de coisa ruim. Não é isso não. Não é isso não. Se a gente pegar em nível de lógica, só vou acrescentar o que o ouvinte falou, né? Tem um outro lado da moeda. Logicamente, dentro do futebol, quem que seria teoricamente favorito jogando em Campinas? Guarani ou Brusque? O Guarani, não vamos discutir. E na lógica, e a lógica está aí para ser quebrada, e tomara que seja, quem é favorito em Recife? Náutico ou Ponte? O Náutico, inclusive, vai ter uma zaga diferente daquela que enfrentou o Guarani. Vai ter pelo menos um titular de volta. Tudo bem. É o João Maestro. Esse volta, porque ele estava fora por suspensão. O Carlinhos talvez não tenha condição. Aliás, não vai ter mesmo. Já está vetado. É problema na panturrilha. Então o Náutico vai mais forte. Quem que é favorito em Campinas? O Guarani. Quem que é favorito contra a Ponte? O Náutico. Ponto. Não discuto isso daí.
nem negocio. Se der a lógica, viram o turno todos 3 postulantes com 6 pontos. Tudo igual. Náutico iria a 6, Guarani iria a 6 e a Ponte continuaria com 6, com a vantagem, a Ponte, de no segundo turno, se é que isso pode ser considerado vantagem, e eu acho que é, pela força da torcida da Ponte, a Ponte vai fazer 2 jogos em casa. Então as duas coisas podem acontecer. A Ponte ganha e o Brusque ganha, a Ponte subiu. A Ponte perde, o Guarani ganha, vira todo mundo igual. Fica igual o outro grupo lá, que estão os 4 com 2 pontos. Todo mundo empatou as 2 vezes. Só tivemos empate. Aqui não é todo mundo. O Brusque, para mim, estaria fora do baile. Fora. Todo mundo com 6 e ele com 0. Não recupera mais. Nem por milagre. Agora, em compensação, teriam os 3 em igualdade de condições. Ponte, Guarani e Náutico, com a mesma pontuação, virando o turno iguais. Absolutamente iguais. Então, vejam, que campeonato nessa fase sensacional e cheio de alternativas que a gente tem. E eu torço pra quê? Mas não vou ficar no muro, não. Você torce pra acontecer a opção do ouvinte? Ou você torce pra acontecer a sua opção? Nem pra mim e nem pra do ouvinte. Eu torço pra opção C. Vitória da Ponte e vitória do Guarani. Pra que a gente tenha aí sim o Náutico com 3, a Ponte com 9, o Guarani com 6 e o Brusque com 0. Aí a chance de acesso dos 2 seria gigantesca. Então eu não torço por aquilo que falou o ouvinte. A Ponte ganha, o Guarani perde, a Ponte sobe. Não torço para aquilo que eu optei, não é? De que a Ponte perca e o Guarani ganhe. Também não torço por isso. Torço por vitória dos 2. Ficariam potencialmente aumentadas drasticamente as chances de acesso dos 2, o que seria espetacular, inclusive com um derby na última rodada, decidindo quem que seria o campeão do grupo para disputar o título. Você já imaginou, Batistão? Ah, sem dúvida, vai arrebentar o cabeçote. Mesmo assunto, Júlio César. Ponte Pretano da pele até o osso de Mongaguá. Fala, Carlos Batista, boa tarde. O que vocês acham caso a Ponte Preta faça 4 pontos nos confrontos contra o Náutico? Matematicamente, seria suficiente para garantir o acesso de forma antecipada? Nesse caso, sim. 10 pontos. Até com 9. Como disse o CH, 9 matematicamente não está dentro. Mas com 10, sim, matematicamente. Até porque no confronto direto, a Ponte ganharia 4 pontos, ou seja, o Náutico em 6 ficaria com apenas 1. E ele tem 3. Estou entendendo, né? O empate no sábado. Depois começa o segundo turno, no outro sábado, contra o próprio Náutico. E aí, com 10 pontos, a Ponte estaria, sim, matematicamente com acesso garantido. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Compre de quem é especialista em hidráulica. KS Tubos, empresa que faz acontecer. Há mais de 8 anos, sendo sucesso no mercado, com sede na cidade de Paulínia, atendimento para toda a região metropolitana de Campinas e em todos os setores. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Ampla variedade de produtos, tubos e conexões e válvulas de PVC, a aço carbono, inox e cobre. Linha completa para combate a incêndio, materiais para instalação de gás,
água quente, água fria e esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Completa infraestrutura de materiais para a rede pública e privada. Ligue KS Tubos 19, que é o código de área, e o número 3833-8900. Visite a KS Tubos na Avenida Prefeito José Lousano Araújo, 1168, Paulínia. KS Tubos, parceira das melhores marcas do mercado. Acesse kstubos.com.br. Rádio Bandeirantes. 18h15, Ponte Preta, Pedro Piscinato. Diz aí, Pedrão. Batista, o elenco da Macaca treinou hoje pela manhã no estádio Moisés Lucarelli, inclusive vai treinar a semana toda no estádio. Isso porque a equipe do Primavera está treinando no CT durante essa semana, está se preparando para a disputa da semifinal da Copa Paulista. A equipe de Indaiatuba vai enfrentar primeiro fora de casa a equipe do Grêmio Prudente e depois, na outra semana, no domingo, dia 28, recebe o Grêmio Prudente aqui também no Majestoso. Desde o início da competição aí estadual, o Primavera vem jogando no Moisés Lucarelli e agora nessa semana vai treinar também no CT do Jardim Olinda. A Macaca está treinando aí no estádio Majestoso. Na sexta-feira de manhã realiza a última atividade e na hora do almoço embarca para Recife para encarar o Náutico no sábado. Partida, é claro, transmissão completa aqui na Rádio Bandeirantes e também na tela da Band Mais TV. E no treino de hoje teve uma novidade. O Rodrigo Souza apareceu entre o elenco ali, treinando com bola, treinou normalmente, participou de todas as atividades propostas pela comissão técnica do Marcelo Fernandes e pode ser que fique à disposição aí para esse confronto do próximo sábado. O Léo Oliveira ainda é dúvida pela lesão que ele teve na virilha, né? Saiu sentindo dores na partida contra o Brusque. Está sendo reavaliado pelo Departamento Médico da Ponte Preta para saber se terá condições ou não de enfrentar o Náutico no sábado. E antes do treinamento, quem falou com a gente hoje na Ponte Preta foi o garoto Miguel. O Simon, zagueiro, também falou. Hoje nós vamos ouvir as palavras do Miguel e amanhã eu trago aqui as palavras do Simon. Mas primeiro, vamos ouvir o Miguel, garoto da base, que subiu recentemente ao elenco profissional da Macaca, fez uma boa copinha no começo deste ano, está integrado ao elenco profissional, já fez 2 partidas nesta Série C contra o Botafogo da Paraíba e essa última contra o Brusque, que inclusive sofreu o pênalti convertido pelo Elvis. Vamos escutar aí as palavras do garoto Miguel. Bom dia. Apesar de tudo, nós temos um comprometimento entre nós mesmos, que é seguir batalhando para estar subindo a Ponte Preta e tá podendo fazer o nosso melhor para que nós possamos estar tendo esse acesso, se Deus quiser, até o título. Foi uma noite mágica, posso se dizer, que realmente tô com a dor, tô tendo um desconforto, isso vem me atrapalhando um pouco, mas tá toda a comissão, a preparação mental também, né, que é muito importante, mas o tratamento também me ajudou muito. E, cara, te falar, foi uma noite, graças a Deus pôde estar me honrando Deus pôde estar me honrando a sofrer o pênalti para estar ajudando a equipe a fazer mais 3 pontos. Miguel, bom dia, Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. Com o Marcelo Fernandes foram 5 vitórias nas 5 partidas, né? Eu queria saber como que está sendo esse trabalho com o novo treinador e também para você, particularmente, como que está sendo ter mais minutagem justamente com a chegada do Marcelo. O professor Marcelo, ele é um professor bem objetivo, focado. Em todos os momentos ele fala para nós estar 100% focado no próximo jogo, não tá... como é que se fala? Que não vitória dá muita confiança para nós, mas ao mesmo tempo para cair do cavalo é muito rápido. Mas ele sempre está falando para nós focar, não se empolgar, porque querendo ou não, com muita confiança acaba gerando, depois pode ter uma queda, né?
Bom dia, Miguel. Pedro Piscinato, Rádio Bandeirantes. Você fez uma grande copinha no começo desse ano, depois foi integrado ao elenco profissional. Queria que você falasse para você, nesse momento, ter outros garotos da base da Ponte Preta que subiram junto com você, te ajuda nessa adaptação ao elenco profissional? É mais fácil para vocês, já que vocês estão todos juntos ali? Como que é para você ter esses garotos aí do seu lado, no profissional? É bom, ajuda bastante, além do elenco, abraçar sempre nós, tá sempre ajudando, dando conselhos, corrigindo também, mas tendo uns moleques da base a gente acaba ficando um pouco mais confortável, até mesmo para resenhar, essas coisas assim. Eu acho que não tenho certeza, é fruto de muito trabalho, nós sempre vemos dedicando ao treinamento, tanto psicologicamente quanto fisicamente, né? Quero dizer que além da comissão, né? Nós, jogadores, temos um comprometimento que é, focar em tudo que nós estivermos fazendo, tanto o jogo ou fora também, que querendo ou não é importante. Então tá aí, essas foram as palavras do Miguel, garoto da base, antes do treinamento de hoje. E falando já sobre o jogo de sábado da partida contra o Náutico iniciou na segunda-feira a venda dos ingressos para a partida contra a Ponte Preta. Ontem, por volta ali do horário do almoço, anunciou a primeira parcial, mais de 9 mil ingressos vendidos. Foi a última parcial que o Náutico divulgou, mas agora há pouco, há 2 horas mais exato, o Náutico divulgou que o setor Caldeirão tinha menos de 400 ingressos disponíveis. Então aí provavelmente o primeiro setor do Estádio dos Aflitos que irá esgotar os ingressos é o setor Caldeirão. E falando agora do time do Náutico, o Matheus Silva, ele ainda tem vínculo com a Ponte Preta, né? Está emprestado para a equipe do Náutico, e caso o Náutico desejasse utilizar o jogador contra a Macaca, precisaria pagar R$1 milhão. O Náutico já afirmou que não vai pagar essa multa, preferiu o Hélio dos Anjos, também a diretoria do Náutico, não utilizar o jogador para não ter que pagar essa multa. O técnico Hélio dos Anjos também não poderá contar com o Carlinhos e nem com o Ryan, ambos machucados, e na zaga o João Maestro, que estava suspenso, ele volta a ficar à disposição. Quem deve jogar ao lado dele, ou o Índio, ou o Felipe Santana, ou uma terceira opção para o Hélio também é improvisar o lateral esquerdo Igor Fernandes na zaga, Batista. E tem o meio-campista, né, que tem que dar uma olhada. Ele saiu contundido, o cérebro do time, o cara que pensa o time do Náutico. O Náutico teve enorme dificuldade para encontrar o jogo com a saída do Patrick Alan. Então tem que dar uma observada o que é que está dizendo a imprensa pernambucana, notadamente a imprensa do Recife, para saber se ele terá ou não condições. O Patrick Acredito que não, porque foi o joelho, né? Então o joelho é problema. Talvez até tenha que passar por panturrilha. Foi panturrilha ou joelho? Foi panturrilha. Joelho. Tem a informação aqui que foi joelho, Tigrão. Sofreu uma contusão parcial de grau 2 no joelho. Tá fora por pelo menos 30 dias. Joelho não tem grau. Bom, pode ser que lá o médico faz um diagnóstico diferente. Batista, estou acompanhando aqui pelo site do Náutico, tá? E alguns sites de grupos de torcedores. Então o Patrick Alan está fora. Esse é carta fora do baralho. E, em tese, é uma boa notícia para a Ponte, porque ele é o cérebro do time. É o Elvis deles lá. Ele é o Elvis canhoto. Bem, é o seguinte, quero ouvir os comentaristas, mas antes, há 30 anos, a Cortag entra em campo com uma missão clara: ajudar a transformar o setor da construção com soluções práticas, inovadoras e sustentáveis. Assim como no futebol, nosso sucesso é o resultado de dedicação, planejamento e muito trabalho coletivo. Por isso, criamos produtos que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais da construção, contribuindo para resultados mais eficientes
em todas as etapas da obra. Investimos no desenvolvimento sustentável, respeito ao meio ambiente e práticas limpas em todos os nossos processos, seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento. Conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você, construindo o mundo. Vamos lá, CH, sua análise deste jogo que terá transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes e também na tela da Band com os seus comentários. Você e o Gleger. Tigrão estará na Rádio Bandeirantes e você na tela da Band, hein, CH? Bom, eu concordo com os companheiros que o desfalque do Patrick no meio campo do Náutico é considerável, sim, como é o desfalque da Ponte com o Léo Oliveira. Os dois times pedem jogadores importantíssimos no setor. Pelo que eu conheço do elenco do Náutico, isso não quer dizer que vai ser uma partida fácil, não tem substituto para o Patrick. Eu também até acho que não tem para o Léo Oliveira, mas você consegue colocar, se tiver em ordem, o Rodrigo Souza e muda um pouquinho a característica, mas eu acho que não compromete, não. Ganha muito em marcação. Um jogo fora de casa, não acredito. O problema é a desenvoltura, né? Porque o Léo Oliveira e o Luiz Felipe casou essa dupla e eles tomam conta do meio campo, tanto na marcação como na fluência do jogo. Então, os dois times no meio campo têm desfalques muito importantes, na minha opinião. O Náutico tem um problema na zaga que não consegue resolver. Vai ter que improvisar ou colocar um jogador ao lado do Maestro, um jogador sem ritmo de jogo. É um ponto positivo, não é? Porque na última partida a gente viu o que aconteceu, né? Sem tirar o mérito do Guarani, mas Matheus Silva e Ryan foi uma lambança. Verdadeira lambança, um negócio horroroso. E o Matheus Silva não pode jogar, volta o titular, que é o Maestro, vamos ver o que o Hélio vai colocar ali na zaga. O restante é uma briga de cachorro grande, Batista. Todo mundo quer a mesma coisa. Eu acho que a Ponte tem que aproveitar o desespero do Náutico. E eu falo desespero sim, porque o Náutico não esperava ter perdido para o Guarani. Então você imagina, hipoteticamente falando, que não ganhe o Náutico da Ponte. Empate, tá? A Ponte vai a 7. A 7. E o Náutico fica com 4. E aí, o que acontece? O Náutico tem que vir a Campinas. Então, dependendo do resultado do Guarani, por exemplo, pode ganhar do Brusque lá e depois do Brusque aqui, né? Ou invertido. Também o Guarani vai a 9, não é? Na virada do turno. Na primeira partida do segundo turno. Então, essa partida ela tem uma conotação de decisão para todo mundo, mas para o Náutico mais do que para a Ponte. A Ponte trazer um empate para Campinas não é ruim. Não é ruim. O ideal é tentar ganhar o jogo e segura o Náutico lá embaixo. Então eu acho que é um jogo, tecnicamente falando, muito igual. Evidentemente que jogando em casa, pela campanha que o Náutico fez, é um time que tem um pouquinho de vantagem, na minha opinião, tipo 55-45. Mas o Náutico, como o Guarani surpreendeu, a Ponte também tem capacidade de surpreender lá nos aflitos, Batista. No jogo contra o Guarani, né, quando saiu o Patrick Alain, o técnico Hélio dos Anjos recorreu a um esquema diferente. Ele colocou o Henderson no lugar exatamente onde estava o Patrick Alain. Não tinha a mesma qualidade, mas ele colocou esse Henderson para jogar um pouco mais atrás e adiantou o Marco Antônio para fazer o trabalho. Ele pôs o Vitinho no lugar do
do Patrick Alain, na função dele. Só que tem outra característica. As substituições que o Hélio dos Anjos fez. Ele tirou o Ryan, colocou o Raimar. E aí ele tirou o Matheus Silva, colocou o Índio. Esse Índio é um menino da base, gerado na base, tem 21 anos. O Raimar tem 23 e é lateral esquerdo. Esse Raimar foi para a lateral esquerda e o Igor Fernandes, que estava na lateral esquerda, veio jogar de zagueiro no lugar do Ryan. Aí ele tirou o Igor Pereira, que estava jogando de volante, colocou o Henderson. O Patrick Alain, quando saiu contundido, Tigrão tem razão, entrou o Vitinho e ele tirou o Marco Antônio e colocou o Igor Bolt. Essas foram as 5 substituições processadas pelo Hélio dos Anjos. Bom, são 18 horas e 30 minutos em Campinas. Vamos falar, o Breno Beretta prometeu para hoje sobre as contas da Ponte Preta, as dívidas da Ponte Preta. Começa então com você, Breno, você e o Pedro Piscinato, falando a respeito daquilo que você foi lá na Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, para saber sobre as dívidas da Macaca. Bom, Batista, eu vou até recapitular, né, porque eu prometi aqui na Rádio Bandeirantes, desde quando aconteceu, porque a gente conversou, a gente estava entrevistando o presidente da Ponte, o Marco Antônio Eberlin, e ele até citou, olha, nunca ninguém veio aqui e as portas estão abertas, ninguém da imprensa no caso, para a gente mostrar as contas da Ponte Preta, desde quando essa atual gestão assumiu em 2022 até agora, 2025. Mas é claro, eles fizeram uma auditoria e eu fui até lá, faz uns 15 dias, tirei as dúvidas que eu tinha e preparei um resumo para trazer para o torcedor da Ponte Preta a situação atual financeira da Ponte. Porque vira e mexe, a gente conversa aqui sobre bloqueios, a gente conversa aqui sobre salários atrasados, mas o torcedor se pergunta por que a Ponte está nessa situação, por que a Ponte não consegue resolver essa situação. E é claro, tanto o presidente da Ponte, o Marco Eberlin, quanto a doutora Thalita Garcês, que é a advogada da Ponte Preta, eles me receberam lá, a gente ficou conversando quase 3 horas, mais ou menos. Eu não gravei. Por que eu não gravei? O presidente até pediu, ele falou, ó, eu vou te passar toda a situação da Ponte Preta, depois você tira as suas dúvidas e você coloca da maneira que você achar melhor. E é claro, posteriormente a gente grava uma entrevista, até porque não adianta eu dar uma entrevista para você sem você saber o que se passa e o que se passou na Ponte Preta nesses últimos anos. Um levantamento que a Ponte Preta fez. A Ponte fez, é claro, uma auditoria até para levantar todos os números e para chegar nessa situação. E daí eu vou colocar aqui parte do que eu acabei absorvendo, um resumo para o torcedor da Ponte Preta. Bom, o que foi passado para mim? Que a Ponte Preta, em 2022, quando eles assumiram essa atual gestão, por exemplo, logo de cara, ela deixou de receber 12 milhões de reais. 12 milhões de reais das vendas de 3 jogadores. O goleiro Ivan, o DG, bloqueio da metade, e o Felipe Amaral, que não entrou 50%. Por conta de compromissos que as antigas diretorias, no caso, né, já tinham assumido, e também por conta de bloqueios. Deixou de entrar no orçamento da Ponte em 2022 12 milhões de reais. Hoje tem valores bloqueados lá que a Ponte Preta não consegue tirar esse dinheiro. Por que a Ponte Preta precisa desse dinheiro? Para cumprir com os compromissos de 2025. Mas tem alguns valores que estão bloqueados. O que está bloqueado hoje na Ponte Preta, por exemplo?
O processo do Rio Grande, que o presidente já citou, 2 milhões de reais, ele citou em entrevista aqui na Rádio Bandeirantes. A sucumbência dos advogados do Rio Grande, cerca de 8 milhões de reais. Tem a questão do Vanderlei Pereira, ex-presidente da Ponte Preta, que também cobra uma dívida da Ponte, bloqueado cerca de 1 milhão de reais. E daí as ações cíveis que estão gerando esses bloqueios é que, claro, estão sufocando a parte financeira da Ponte Preta nesse momento. E a Ponte não consegue mexer com as contas. Valor de dívida cível, mais de 100 milhões de reais. Nesse momento, responsável pelos bloqueios judiciais. A maior parte, depois que a Ponte fez essa auditoria, foram de bloqueios judiciais, né, por conta de dívidas cíveis do ano de 2015. Daqui a pouco eu vou falar a respeito desses anos passados da Ponte Preta. Eu, por exemplo, eu cobri a Ponte até 2013. E a partir de 2015, tem várias dívidas, ano após ano, em relação a bloqueios. E já já eu vou passar também. Agora, algo importante para se falar, que a Ponte Preta está buscando. Na área civil, a Ponte está tentando obter o regime centralizado de execuções, que é o RCE, que poderia fazer com que o clube pagasse um valor fixo para quitar o pagamento dessas ações judiciais e todas as ações seriam unificadas. Ou seja, dividiriam em um prazo X de anos e, em cima disso, definiria uma mensalidade para a Ponte pagar. E esse dinheiro seria destinado para os credores até chegar a um valor total. Qual a vantagem desse sistema, por exemplo? A Ponte ficaria livre de bloqueios e, na prática, teria os pagamentos diferentes, no caso, para tentar abater as dívidas. Tanto o regime centralizado de execuções, hoje a Ponte já tem na área trabalhista o PEPT, que é o Programa Especial de Pagamento Trabalhista. Na área do CNRD, a Ponte também já tem esse parcelamento e teria o parcelamento na área civil, que seria esse regime centralizado. Aí qual que é a diferença? Quem está nos acompanhando, o torcedor da Ponte Preta, pode se perguntar, né? Qual que é a diferença entre o regime centralizado e a recuperação judicial? Eu fui buscar essa situação, porque eu até questionei o presidente da Ponte, o Marco Eberlin. A Ponte busca recuperação judicial? Ele falou, não, a Ponte não busca e não vai buscar na minha gestão. O que a Ponte busca? Esse regime centralizado. Por quê, né? Porque a recuperação judicial, ela pode implicar, por exemplo, se a Ponte tiver algum problema e não pagar a recuperação judicial, pode implicar em falência. Essa é uma situação importante. E uma outra situação é uma mensalidade maior, seria uma mensalidade maior a recuperação judicial. Então esse regime centralizado de execuções seria muito mais importante para a Ponte, é o que a Ponte está tentando. Só em 2025, para se ter uma ideia, as contas da Ponte Preta estiveram bloqueadas por vários dias e ainda estão, né? Tanto é que a Ponte não consegue pagar os jogadores por conta disso, resultado de mais de 40 pedidos de penhora de credores e também de ex-dirigentes que são credores. A Ponte aguarda uma decisão final da Justiça para a instalação desse regime, né? Porque depende da Justiça. Tem times que já têm esse regime, e eu vou citar exemplos aqui. O Santos tem esse regime, o Corinthians tem esse regime. São situações para reorganizar a parte financeira da Ponte. Agora vem as ações cíveis. Tem grandes ações cíveis contra a Ponte Preta. Mais de 109 milhões de reais. Quais são as principais ações cíveis? Todo mundo sabe que o Sérgio Carnielli, ex-presidente da Ponte, hoje é o principal credor da Ponte Preta. Ele tem uma ação cível de mais de 73 milhões e 400 mil reais e uma outra ação cível
de mais de 14.990.000 reais. São essas duas ações. A Ponte está tentando tirar 40%, alegando que desse total aí, 40% não seria devido para a Ponte Preta, mas está uma briga judicial. Então, portanto, a Ponte tem grandes ações cíveis contra ela. Para se ter uma ideia, ó, outras ações que a Ponte Preta tem. Luiz Carlos Nunes e Daniel Secom Guimarães, mais de 12 milhões de reais. Marcos Vinícius Sanches, mais de 10 milhões de reais. O Vanderlei Pereira, ex-presidente, está nessas ações mais de 1.680.000 reais. E por aí vai, são grandes ações cíveis contra a Ponte Preta. Agora, em relação à responsabilidade de gestões, o que se passou na Ponte Preta, desde 2015, por exemplo, quem foram os presidentes? 2015, 16, 17, o Vanderlei Pereira. 2018 e 19, o José Armando Abdala. E 2020 e 21, o Tionzinho. Desses percentuais, 2015, 16 e 17, 2015, 78% da responsabilidade percentual em 2015, 2016, 2%, 2017, 12%, 2018, 0,01%, 2019, 2%, 2020, 0,01% e 2021, 5%. Agora, se a gente for ver desses mais de 109 milhões de reais das dívidas cíveis, as ações, né, que a Ponte Preta tem contra ela, já em primeira e em segunda instância, a qualquer momento desses 109 milhões de reais, a ponte pode ser bloqueada, pode ter um bloqueio. Isso daí é óbvio que atrapalha muito a situação financeira da ponte. Por exemplo, a ponte tem 94 processos tramitando no CRD contra o clube nesse momento. E aí tem algumas situações, por exemplo, o Eduardo Batista é um dos maiores processos, está cobrando no ano de 2018 R$1.710.000 reais da Ponte Preta. Quem mais? Tem o Camilo, que passou na ponte em 2021. Está cobrando quase R$700 mil reais da ponte na justiça. São 698 mil e uns quebrados. O Roger está cobrando em 2 oportunidades. O Roger, treinador, ex-atacante, está cobrando em 2 oportunidades. Em 2020, ele está cobrando mais de R$500 mil reais, 532 mil e uns quebrados. E está cobrando também em 2020... Aqui está cobrando 415 mil reais da Ponte Preta. O Vinícius Locatelli, 2021, tem um processo aqui de mais de 220 mil reais. Ou seja, o Chamusca está cobrando mais de 450 mil reais, passagem pela ponte em 2018. Inclusive deu entrevista esses dias na Rádio Bandeirantes, ele que comandou a equipe do Tombense, né? Ou seja, são muitas dívidas e bloqueios que a Ponte Preta tem ao longo desses anos. Bloqueios trabalhistas, por exemplo, Rodrigo da Costa, 2.600.000 reais. 5% das cotas da CBF desde 2022 estão indo para esse processo. E 5% das cotas da Federação Paulista desde 2023 também estão indo para esse processo. O estádio Moisés Lucarelli, que é o maior patrimônio que a Ponte Preta tem, patrimônio físico, em relação a dinheiro, está bloqueado hoje para o ex-presidente Sérgio Carnielli, em torno de 60 milhões de reais, bloqueado o maior patrimônio da Ponte Preta. E o estádio pode ir a leilão a qualquer momento. O Guarani já passou por esse tipo de situação, a Ponte pode perder o estádio, que está bloqueado nesse momento para o ex-presidente Sérgio Carnielli, a qualquer momento. A gente não sabe quando que a justiça vai colocar o estádio a leilão.
Eu vou explicar um pouquinho sobre CNRD, que é importante para o ouvinte da Rádio Bandeirantes que está nos acompanhando. Câmara Nacional de Resolução e Disputas. É aquela outra situação que a Ponte paga mensalmente. Até para voltar no assunto do PEPT e do CNRD bloqueados, né? Recentemente. Ele é um órgão da Confederação Brasileira de Futebol, da CBF, que tem como objetivo resolver os conflitos relacionados ao futebol. Uma forma mais rápida, né, do que o judiciário comum para resolver esse tipo de problema. Foi criado em 2015 e a CNRD atua na resolução de questões como salários atrasados, como descumprimento de contratos, disputas sobre transferências e outras pendências. No dia 30 de agosto de 2024, a Ponte estabeleceu um acordo para quitar a dívida desses 94 processos, que totalizam mais aí de 18 milhões de reais. Dá 18,9, quase 19 milhões de reais. E o que a CNRD decidiu? Que a Ponte poderia pagar a dívida total em 120 parcelas, mediante o repasse de 5% dos valores brutos arrecadados de premiações, Copa do Brasil ou outras competições organizadas pela CBF, e o pagamento deve ocorrer até 10 dias depois do recebimento dessas premiações. E para acelerar a quitação de toda essa situação, o que a diretoria da Ponte fez? Assumiu parcelas semestrais de 300 mil, com vencimentos dia 30 de junho e também dia 30 de dezembro. E mensalidades, de acordo com a Justiça, começariam no valor de 100 mil reais e depois valor corrigido para casa de 185 mil reais. Ou seja, a Ponte tem que pagar o CNRD, tem que pagar o PEPT e está lutando pela outra situação do regime centralizado de execuções para tentar ter uma vida financeira tranquila, para tentar não ter mais bloqueios. E são esses grandes bloqueios que eu citei, e agora eu vou citar só mais algumas outras situações desse meu resumo, para fechar, porque daqui a pouco o Pedro Piscinato, ele vai passar no site da Federação Paulista, a gente pesquisou e é algo público, o balanço da Ponte. A Ponte divulga o balanço. Todo início de ano, divulga o balanço do ano passado. Não só a Ponte, os clubes paulistas todos, é público, tá no site da Federação Paulista de Futebol. Agora, outras situações que eu vou passar aqui, que foi passado para mim também, que a Ponte tem atualmente 195 processos ativos na Justiça do Trabalho, valor estimado e não liquidado de 50.687.564 reais e 10 centavos. A CNRD, a Ponte possui 4 processos fora do plano coletivo, o valor estimado de 1.500.000 reais, um pouquinho mais do que isso, e entre bloqueios e valores já pagos de 2022 até 2025, nos processos que a Ponte está acompanhando nesse momento, e o escritório da doutora Thalita Garcês, a Ponte desembolsou 15.853.841 reais e 96 centavos. O resumo do PEPT aqui, até 25 de junho de 2025, a Ponte pagou 20 parcelas equivalentes a R$ 2.671.952. E os bloqueios existentes anteriores, de 2 de 2023, fevereiro de 2023, né, de processos relacionados no PEPT, foram remetidos ao PEPT no importe de R$ 449.265. Agora o resumo de acordos de Jaguariúna, por exemplo, trabalhista. Em 2024, foram realizados 25 acordos, já quitados no valor de R$ 924.679,78, o encerramento de Jaguariúna. Agora o resumo de bloqueios trabalhistas. E eu tô terminando já.
Final de 2022, da venda do DG para o Red Bull Bragantino, bloqueou 2.867.112,98 centavos, ocasião que a Ponte pagou um acordo de 935 mil e voltou para a Ponte R$1.932.112,98 centavos. Rodrigo da Costa, como eu disse agora há pouco, né? 5% das cotas da CBF desde 2022, 5% das cotas da Federação Paulista desde 2023, já depositado nos autos R$2.632.930,13. Bom, o que mais que tem aqui? Em relação ao plano coletivo do CNRD, até 25 de junho de 2025, a Ponte já pagou 10 parcelas equivalentes a R$2.050.000. Acordos CNRD anteriores entre 2022 e 2024 foram realizados 12 acordos no valor principal de R$2.060.000, um pouquinho mais, e mais R$126.000 de honorários referentes a processos no período 2018-2020, e em 2 deles tinham transferban, sendo em 2023 e outro em 2024. E aí, bloqueio civil da Ponte Preta. LG de Souza, o Léo Gamalho, da venda do DG ao Red Bull, bloqueou 280 mil e quitou o processo em 2022, referente a 2017. O Vanderlei Pereira, 10% da cota da CBF, contínuo, desde dezembro de 2023, com guias já juntadas no processo no valor de R$1.003.960,13, havia um bloqueio de R$942.309,50 e manteve R$85.664, sendo a diferença de R$739.660. Para o Artioli, no caso, no processo, aí cito o número do processo, mais R$116.985, referente a uma dívida de 2011 a 2019. Aí do Artioli, 855 mil, bloqueado do que era para liberar para a Ponte, referente ao Vanderlei, uma dívida de 2019 a 2021. Finkball, R$172.399,40, bloqueios na conta em 2024, uma dívida referente a 2020. Cascone, 15% na cota da Federação Paulista, já bloqueado, R$368.323 em 2025, referente a uma dívida de R$422 mil de 2021 a 2023. E para fechar, acesso mais R$730 mil em bloqueios de 2023, que foram convertidos em acordo para quitar uma dívida de R$864 mil, dívida referente a 2020. É claro que está aberto aqui para quem quiser falar, né? Referente a essas dívidas, quem participou de gestões também. Processos interpostos contra a Associação Atlética Ponte Preta. Para finalizar, e o Pedro já vai falar dos balanços da Ponte Preta. Trabalhista, 286 processos, mais de 54.600.000. Tributário, 164 processos, mais de 134.756.000. CNRD, 93 processos, mais de 18.900.000. Cível, mais de 123 processos, 218.607.000. E multo, 4 milhões de reais. Um total global, a dívida da Ponte, de mais de 430.864.932 R$932,31. Esse é o resumo de tudo que eu ouvi, de tudo que me passaram, que eu estive lá, pesquisei
e também fui atrás de outras informações. E agora o Pedro Piscinato vai passar um pouquinho a respeito das contas da Ponte Preta, dos balanços. São públicos, estão no site da Federação Paulista. E o Pedro vai passar de 2022, 2023 e 2024. Pedro. Isso aí, Breno. Como você bem disse, esses balanços são públicos, estão no site da Federação Paulista, e eu consegui aqui achar o mais antigo, o balanço mais antigo que eu achei foi do ano de 2018. Só para explicar, contextualizar, esse balanço foi publicado no começo de março de 2020, mas o balanço de 2020 ele é referente aos 2 anos anteriores, então 18 e 19. Por exemplo, o balanço de 2025 vai sair em março de 2026 e vai estar presente os anos de 2024 e 25. Então o registro mais antigo aqui que eu encontrei foi de 2018. Balanços patrimoniais da Ponte Preta, que são registrados no dia 31 de dezembro de 2018, ativos do clube, contas circulantes, 1.914.828. Não circulantes, 236.038.643 reais, isso de ativos. De passivos circulantes em 2018, 20.763.030 reais. Não circulante, 135.262.495 e de patrimônio líquido, 81.927.945. E aí as receitas operacionais do ano de 2018, um total de 41.016.789. E aí dentro desse balanço, dentro dessas receitas operacionais, tá aí o gasto com profissional, com administrativo do estádio, do Jardim das Paineiras. Aqui nesse balanço aparece administrativo amador, um total de 41 milhões, e as despesas um total de 47 milhões, ou seja, um déficit aí da Ponte Preta de 5.999.000, quase 6 milhões. No ano de 2019, o ativo circulante da Ponte Preta de 1.405.119, não circulante 233.608.218 e de passivo não circulante 21.759, não circulante 143.145 e de patrimônio líquido 70.108.63, isso no ano de 2019. E as receitas operacionais do ano de 2019, um total de 36.884.516. Mais uma vez, igual do ano anterior, está incluso aí gastos com profissionais, administrativo do estádio, do clube das Paineiras, administrativo amador, e nas despesas operacionais 47.963.205, um déficit de 11.088.689. E aí a gente vai para o ano de 2020, o ativo circulante da Ponte Preta 957.715. E isso de ativo circulante. De passivo circulante no ano de 2020, 27.481.535. E aí as despesas operacionais do ano de 2020, uma receita de 37.115.743 e despesas 46.904.396, mais um déficit aí de 9.788.653. As mesmas contas que entram nas receitas, que entram como receita da Ponte Preta, também entram como despesas. Por exemplo, os gastos que tem no administrativo do estádio, do Jardim das Paineiras, do Jardim Olina, do Euro, enfim. Partindo para o ano de 2021, ativo circulante da Ponte Preta, 893 mil, passivo circulante 31.898.686,
não circulante 157 milhões 555 772. E aí vamos para os gastos aí, para as despesas, o balanço, na verdade, do ano de 2021, uma receita de 28 milhões 647 mil 188 e despesas 46 milhões 071 77, mais um déficit aí de 17 milhões 423 889. Em 2022, o ativo circulante foi de 1 milhão e 33, o passivo circulante foi de 38 milhões 269, o não circulante 151 milhões 203 mil 384. E aí o balanço do ano de 2022, uma receita de 44 milhões 847 mil e 100 reais. Despesas operacionais 49 milhões 377 mil 891, mais um déficit de 4 milhões 530. E aí a gente chega no ano de 2022, o primeiro ano que a Ponte... Não, 2023 na verdade. Daqui a pouco eu vou trazer o balanço de 2023. No balanço de 2022, um ativo circulante de 1 milhão e 33 mil 466, não circulante 248 milhões 444 844. De passivos não circulantes, primeiramente, 38 milhões 269 e 611, não circulante 151 milhões 203 384. E aí o balanço do ano de 2022, uma receita de 44 milhões 847, despesas, não, de 2022 eu já trouxe, na verdade 2023, uma receita de 32 milhões 375 mil 229, uma despesa de 47 milhões 543 937, um déficit de 15 milhões 168 mil e 708. E aí o balanço de 2024 é o último registro que tem. Como eu disse no início, o balanço do ano de 2025 vai ser publicado apenas em março de 2026. E aí em 2024 a Ponte Preta teve um ativo circulante de 17 milhões 357 mil e 68, não circulante 235 milhões 420 mil 963. De passivos circulante 47 milhões 812 870, não circulante 172 milhões 152 mil e 29 e de patrimônio líquido 32 milhões 813 e 131. E aí o balanço do ano de 2024, uma receita de 79 milhões 690 mil 790 do ano passado, isso teve uma despesa de 50 milhões 521.953, e aí no balanço de 2024 aparece pela primeira vez como despesas da Ponte Preta, o plano de contingência, o PEPT e o CNRD. Como o Breno Beretta trouxe, a Ponte Preta gastou aí 22 milhões, teve 22 milhões com esses gastos e fechou o ano de 2024, o último balanço aí da Ponte Preta, com superávit pela primeira vez desde 2018 de 7 milhões. Breno. Bom, o Batista, a gente trouxe aqui vários números. Fica até às vezes um negócio chato, né? Falar tanto de números, de contas, mas é importante o torcedor ter os números da Ponte Preta nesses últimos anos para saber o que aconteceu com a Ponte Preta, a saúde financeira nesses últimos anos. E é claro, projetar o que pode acontecer daqui para frente. A situação da Ponte é essa. A Ponte está tentando caminhar e está tentando parcelar suas dívidas. A questão de bloqueios, que a gente já falou várias vezes aqui, que estão impedindo a Ponte de tirar o dinheiro que tem guardado para cumprir com os compromissos. Inclusive, a gente citou há alguns dias, né, dos 790 mil reais que a Ponte conseguiu uma liminar para pagar parcelas do PEPT e também do CNRD.
muita gente, a gente no dia a dia não tem tempo de explicar o que é PEPT, o que é SNRD, e se a ponte não paga esse tipo de situação e é bloqueada, como foi e como tem sido quase que todo mês, é muito difícil da ponte caminhar. Ou seja, a ponte tem que justamente tentar esse tipo de acordo, tentar esse tipo de situação e para o ouvinte saber o que aconteceu no passado, que agora é reflexo no presente e pode ser reflexo no futuro também. 19h04, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Está precisando proteger o seu carro sem burocracias? Na Union Proteção Veicular temos a solução ideal para você. Com planos personalizados, atendimento 24 horas, sem perfil de condutor, indenização 100% da tabela FIPE e muito mais benefícios para deixar seu carro seguro e você tranquilo. Union Proteção Veicular. Ligue 19 99977 9029 e fique protegido hoje mesmo. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 19h07, hoje até 19h30. Quem gosta de carne boa já sabe onde encontrar. É na Mites Beef. No dia a dia, a pedida certa é o kit mistura da semana. Prático, econômico e com cortes preparados de acordo com o consumo de cada família. Para quem é fã de hambúrguer artesanal, a opção é o kit hambúrguer Mites Beef, com blends selecionados e muito sabor, pronto para surpreender aí na sua casa. E quando chega a hora de reunir os amigos e a família, a Mites Beef cuida de tudo, com o serviço de churrasco completo em domicílio. Carnes nobres, preparo impecável e a tradição de quem entende tudo do assunto, que é o seguinte: a Mites Beef vai te encantar. É a boutique de carnes que virou referência em Campinas e toda a região. Mites Beef, Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, Nova Campinas, em Campinas. Bandeirantes. Vamos aos temas do dia que não tem ligação com os times de Campinas.
A atacante Memphis Depay publicou uma mensagem dura nas redes sociais, na qual afirma ser alvo de mentiras e de campanhas destinadas a prejudicar sua imagem e a relação com os torcedores do Corinthians. Em tom de desabafo, o jogador prometeu que em breve dará esclarecimentos públicos sobre o que classifica como acusações infundadas. Pauta 2. Flamengo, Palmeiras e Botafogo são os representantes brasileiros entre os 100 elencos mais caros do mundo na atualidade. O levantamento é do Observatório do Futebol CIES. A pesquisa leva em conta as taxas de transferências gastas pelos clubes para reforçar os seus respectivos elencos. O Flamengo é o brasileiro melhor ranqueado na lista, ocupando a 54ª colocação com 192 milhões de euros, 1,2 bilhão de reais na cotação atual. Palmeiras ficou na 63ª posição, aproximadamente 11,1 bilhão de reais, e o Botafogo 73º com 766 milhões de reais. Pauta 3. Ex-jogador de Grêmio, Fluminense e Seleção Brasileira, Douglas Costa teve a prisão decretada pela 6ª Vara de Família de Porto Alegre por falta de pagamento de pensão alimentícia. A dívida total é de R$ 492 mil. O Sydney Futebol Clube da Austrália anunciou a saída do jogador nesta quarta-feira em comum acordo. O processo tramita em segredo de justiça. O mandado de prisão tem validade de 2 anos e determina que o atleta seja preso por qualquer oficial de justiça ou autoridade policial. E aí, Tigrão, qual é o tema que você escolheu para o programa de hoje? Falar do Memphis Depay, né? O Memphis Depay, o holandês, atacante, meio atacante do Corinthians. Ele a vida inteira esteve envolto em polêmicas, né? Faz parte, ele é falastrão, e aí tem gente querendo prejudicá-lo. Agora, a vida nababesca que ele leva no Brasil, em São Paulo, e o contrato absolutamente irresponsável que o Corinthians firmou com ele, isso ele não fala, né? O lugar que ele mora em São Paulo, eu já tive acesso a fotos e vídeos, num dos hotéis mais caros, e ele mora numa suíte presidencial, tem quase que uma piscina olímpica na suíte dele, à disposição dele. Tá lá ele com o cachorrinho e tal. Isso ele não falou, porque estão querendo me prejudicar. Sabe como é que acaba a polêmica? O Corinthians tem que arrumar dinheiro, rescindir e mandar embora. Ele não reclama mais de nada. Ou ele começa a entregar um pouco mais. Entregar algo um pouco mais proporcional àquilo que ele recebe. Ou pelo menos aquilo que ele tem para receber. Aquilo que está em contrato com o Corinthians. Enquanto ele estiver toda hora machucado, a todo momento saindo no primeiro tempo, e a todo momento chegando atrasado, e entregando quase nada, ele vai ser alvo de críticas mesmo. Então, ele vir a público para tumultuar ainda mais o ambiente, não ajuda em nada, não contribui em nada. Seria muito mais transparente e muito mais honroso por parte dele se ele primeiro falasse o que ele ganha do Corinthians e fizesse um balanço, igual esse que o PP está valendo aí, ativo, passivo. Aliás, uma linguagem muito técnica, né? Isso para o ouvinte fica difícil interpretar, né? E depois, se tiver um tempinho, eu queria falar 30 segundos dos números, 30 segundos, cronometrado. Mas aqui é tema fora de Campinas. Acho que o namoro tumultuado, sem casamento, do Memphis com o Corinthians está muito abalado.
e chegou a hora de alguém fazer alguma coisa, porque é uma polêmica por dia e bola mesmo que é bom nada. E para você, CH, qual é o tema que você escolheu? Todas as vezes que tem essas, né, quando é decretada a prisão de um ex-atleta de futebol que teve sucesso, que foi a seleção brasileira, eu fico muito chateado com isso, não é? Porque, na maioria dos casos, esses jogadores não tiveram uma estrutura profissional para tomar conta das suas carreiras, nem financeiramente, em outros aspectos também. Eu lamento muito, não é? Lamento muito mesmo. O Douglas Costa há muitos anos já está em declínio, agora acertou mais uma rescisão de contrato e é um talento aí que eu considero como desperdiçado. Repito, nos últimos anos ele não estava bem em nenhum momento, mas se perdeu completamente e eu lamento muito com esse mandado de prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia. Lamento de verdade, Batista. E você, Breno, qual o tema que você escolheu? Eu escolhi o Memphis Depay, a gente até citou hoje na tela da Band, mas para quem não acompanhou, vou passar detalhes do que eu acho que o Memphis Depay está falando. CH até levantou a bola na tela da Band do valor da suíte, da diária, né? Que ele ou o Corinthians pagam, a gente não sabe quem que paga, né? Mais de 200 mil reais por dia, dá 270 mil reais por dia o valor do local onde ele mora. Por mês, isso daí dá 8 milhões de reais. Não é brincadeira, é um dos locais, se não o mais caro da capital paulista. É claro que ninguém tem nada a ver com a vida dele, mas 8 milhões de reais por mês, se o Corinthians está pagando essa situação, é algo inacreditável. Até por isso que a gente vê problema financeiro toda semana no Corinthians, para não dizer todo dia. O salário dele é 6 milhões de reais e tá cheio de gatilhos. Todo mundo fala desses gatilhos. Qualquer relada que ele dá na bola já é um gatilho. Então, quem fez esse contrato com o Corinthians deveria responder. E essa situação de clubes, eu não digo só o Corinthians, a maioria dos clubes do futebol brasileiro que tem problemas por conta da irresponsabilidade de dirigentes no momento de fazer contrato, de prometer e depois não ter dinheiro para pagar. São 19h17, sabe aquele aroma que invade a cozinha e abre o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Então, esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. E tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente as combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. É isso mesmo, temperos sem sal da Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Sensacional! É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda. Aroma das Ervas. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. KS Tubos, há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Acesse kstubos.com.br. Ligue 19 3833 8900. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Hoje tem Libertadores da América com o Palmeiras em campo, logo mais 9h30 da noite para encarar o River Plate. É o jogo de ida das quartas de final da competição. Ontem, clássico argentino, o Racing fora de casa venceu o Vélez pelo placar de 1-0. Lembrando que na quinta-feira tem Flamengo e também São Paulo em campo. Ontem pela Copa Sul-Americana, também jogo de ida, quartas de final na Argentina, o Lanús venceu o Fluminense pelo placar de 1-0. Hoje será a vez do Atlético Mineiro entrar em campo, 7 da noite no horário de Brasília, para encarar o Bolívar na altitude de La Paz. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série B, ontem nós tivemos a realização de 2 jogos pela 26ª rodada. Em Goiânia, o Atlético venceu o Avaí pelo placar de 2-1 e a Chapecoense em casa perdeu para o Atlético Paranaense pelo placar de 3-2. A 27ª rodada começa amanhã às 19 horas em Ribeirão Preto com Botafogo e Operário do Paraná. Lembrando que o Campeonato Brasileiro da Série C marca para o próximo fim de semana os jogos da 3ª rodada do quadrangular decisivo. No sábado, 5 da tarde, tem Ponte Preta e Náutico. Aliás, este jogo é só daqui a 2 semanas. Náutico e Ponte Preta nos aflitos. Sábado, dia 20, às 5 da tarde. 7h30, tem Londrina e Caxias também no sábado. Já no domingo, 4h30, Floresta e São Bernardo. E no domingo, 7 da noite, no Brinco, tem Guarani e Brusque. Na classificação do grupo 2, Londrina, São Bernardo, Floresta e Caxias, todos com 2 pontos. E no grupo 3, a liderança da Ponte Preta com 6 pontos, Guarani tem 3, Náutico 3 e o Brusque ainda não pontuou. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados.
requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. E agora na lata. Responde na lata. Qual é o time com o elenco mais caro do futebol mundial? Começa com você, bebê. Tá aqui o Real Madrid. E você, CH? Chelsea. E você, Tigrão, qual é a sua resposta? Vou aqui meio na intuição, Chelsea também. Acertaram aqueles que disseram Chelsea, Inglaterra, 8,2 bilhões de reais. Manchester City, Inglaterra, 7 bilhões. E o Manchester United, Inglaterra, 6,7 bilhões. Olha a potência da Inglaterra, hein? Davi Luiz, Modric, De Bruyne, Bruno Guimarães, Casemiro e Lucas Paquetá. Desses 6 jogadores citados, 3 vão jogar a Liga dos Campeões esse ano. E 3 não. E aí, CH, quais os que vão jogar e quais os que não vão jogar? Eu vou chutar, não tenho certeza não. Mas eu acho que vai jogar o Casemiro, o Bruno Guimarães e o Modric. E você, Tigrão? Também. Os outros 3 não vão jogar. E você, bebê? Também, eu acho que os outros estão fora. Casemiro, Bruno Guimarães e o Modric. Davi Luiz, De Bruyne e Bruno Guimarães jogam a atual Champions. Casemiro, Lucas Paquetá e Modric não jogam. Portanto, a resposta certa... A gente errou o Casemiro. Errou, exato. E não colocou o Davi Luiz. Davi Luiz, De Bruyne e Bruno Guimarães jogam. Essa é a resposta certa. Qual será o resultado do jogo de daqui a pouco é o jogo de ida das quartas de final da Libertadores? River Plate, Palmeiras ou empate? O jogo será no Monumental de Núñez. Começa com você, bebê. 2-1 Palmeiras, mesmo fora. E você, Tigrão? Empate. E você, CH? 1-1. Vou liberar o CH e o Tigrão terá o espaço que ele reivindicou agora há pouco para falar a respeito de números. Valeu, CH, um abraço para você, até amanhã, CH. Obrigado, Batista. Boa noite e até amanhã. Pois não, Tigrão. Não, muito simples, Batista. Os números são, eu falei que era 30 segundos, é isso mesmo. É que é uma linguagem muito técnica, leitura, interpretação de balanço, não é para quem não é contador. Ou tributarista, coisa do tipo, especialista em análise de balanço. E os números, porque fez acordo com a Justiça Trabalhista, mas tem uma parte que está fora. E tudo que não é trabalhista, não é civil e não é tributário, não está na dívida. Ou é civil, ou é trabalhista, ou é tributário. Nós não falamos nada de tributário aí. Então é isso que eu quero concluir. 400 milhões de dívida. Qual é o caminho? A dívida é impagável. Impagável, absolutamente impagável, impossível. A ponte está tecnicamente insolvente e falida. Essa é a verdade. Tecnicamente. Qual o caminho? Solicitar, junto à Justiça, uma recuperação judicial em 120 meses. Dá 10 anos. Sabe quanto que dá por mês? Claro que vai ter que se conversar sobre a correção. 3.300.000 por mês. E aí, qualquer investidor pé de chinelo internacional
assume a bronca e põe mais 4 milhões por mês para tocar o clube. Só assim. Não tem outro jeito. O resto é prosopopeia flácida para ninar bovinos. Pela ordem. Recuperação judicial. E depois SAF. 7 milhões por mês. Qualquer investidor pequeno toca, paga a dívida e reinveste no futebol. E aí fica com a parte do lucro com uma gestão profissional. Com métrica, com tudo direitinho, com métodos modernos. É isso. Fora isso não tem. É muita conversa, muito número, deixa o ouvinte louco e a ponta tem um caminho aí. Tem que trilhar por ele, como o Cruzeiro foi, tá aí, quase liderando o Campeonato Brasileiro e daí pra frente. É o que eu penso. O resto não dá pra discutir porque é uma sopa de números tão grande que eu quase fiquei louco aqui. Valeu, Tigrão. Um abraço pra você. Até amanhã, Tigrão. Muito obrigado, Batista. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Pedro Piscinato, um abraço pra você. Até amanhã, Pedrão. Valeu, Batistão. Um grande abraço e até amanhã. Breno Beretta, abraço pra você e até amanhã, bebê. Valeu, Batista. Um abraço a todos. Até amanhã. Olha, muito obrigado. Inúmeras mensagens, inclusive em cima desse tema dos números trazidos aqui pelo Breno Beretta e pelo Pedro Piscinato. Infelizmente, né, não dá tempo da gente colocar aqui as mensagens, mas eu agradeço de coração todos aqueles que mandaram. Amanhã estaremos de volta com o Esporte em Debate às 5 da tarde aqui na Rádio Bandeirantes. Na sequência, vem aí Esporte em Debate Nacional. Tchau! Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. E Feirão Grid de Ofertas é no Auto Shopping Ticoatira.